Isótopos são átomos do mesmo elemento com números diferentes de nêutrons. Por conterem diferentes números de nêutrons, os isótopos têm diferentes massas atômicas. O chumbo 208 é um isótopo do chumbo comum, digamos assim, e tem um núcleo intrigante, por ser bastante rico em nêutrons, 126 destes e apenas 82 prótons. Uma de suas propriedades mais interessantes é a estrutura nuclear. O centro é composto por prótons e nêutrons, mas em sua borda há uma camada difusa composta principalmente de nêutrons. Os cientistas chamam isso de pele de nêutrons. Usando colisões de íons pesados no LHC, o maior colisor de partículas do mundo, íons são átomos que perderam, os cátions, ou ganharam elétrons, os ânions, os cientistas foram capazes de determinar a espessura da pele de nêutrons. A pesquisa sobre a estrutura pode ajudar a aprofundar nossa compreensão da cromodinâmica quântica, ou seja, de como se comportam os quarks, partículas que compõem prótons e nêutrons, e os gluons, partículas de troca de força forte no núcleo. Isso também pode ter aplicações em astrofísica, já que podem fornecer informações sobre a estrutura das estrelas de nêutrons, um objeto extremamente denso, deixado para trás depois que uma estrela entre 10 e 25 vezes a massa do Sol sofre uma explosão de supernova. Os físicos teóricos do CERN foram capazes de determinar que a pele de nêutrons do chumbo 208 tem uma espessura aproximada de 0,217 mais ou menos 0,058 fentômetros, ou seja, 0,217 quadrilionésimos de um metro. Isso está de acordo com as medições anteriores obtidas por outras colaborações usando métodos diferentes. No total, os cientistas usaram 670 pontos de dados, retirados das execuções 1 e 2 do LHC, principalmente das experiências ALICE, ATLAS e CMS. Como você deve imaginar, medir a espessura dessa camada de nêutrons não é tarefa fácil. Embora a estrutura dos prótons no núcleo possa ser determinada por meio do espalhamento de elétrons, processo físico em que determinada forma de energia, radiação eletromagnética, partículas em movimento ou som, ao se propagar em uma trajetória linear, sofre uma alteração de caminho devido às interações com o meio pelo qual atravessam. Os nêutrons não têm carga e, portanto, não espalham os elétrons da mesma maneira. No entanto, os nêutrons são fortemente afetados pela força nuclear forte, que une quarks e gluons nos núcleos dos átomos. Na corrida de íons pesados do grande colisor de hadrons, feixes de chumbo 208 são disparados em direções opostas e colididos em altas energias. Esses núcleos são contraídos por fatores de até 2500, o que significa que são esmagados em uma panqueca plana que se move próximo à velocidade da luz. No momento da colisão, devido à imensa energia e pressão nos núcleos em colisão, os gluons que mantêm juntos os quarks dentro dos núcleos são dilacerados, criando uma substância chamada plasma de quark-gluons. Acredita-se que o plasma de quark-gluon seja o que compunha o universo momentos após o Big Bang, e também se teoriza que esteja no núcleo das estrelas de nêutrons. À medida que a pressão e a temperatura diminuem no LHC, este plasma decai em partículas, que podem ser rastreadas pelos detectores para mostrar as propriedades do plasma de quark-gluon. No chumbo 208, a distribuição dos prótons e nêutrons determina o tamanho e a forma do plasma de quark-gluon. Isso permite que os físicos vejam a estrutura do núcleo do chumbo 208 e, assim,
calculem a espessura de sua camada de nêutrons. Esta é a primeira vez que a espessura da camada de nêutrons do chumbo 208 foi medida usando a força forte. O que é entusiasmante nesta nova determinação é que é feita usando apenas dados existentes e ainda assim proporciona uma incerteza competitiva quando comparada com outras determinações experimentais, disse Wilk van der Schie, do Departamento de Física Teórica do CERN, um dos autores do artigo. No futuro, novas medições poderão melhorar ainda mais a precisão da extração de dados do LHC. A pesquisa foi publicada na Physical Review Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.